graça de Deus. Olá, tudo pela graça. Oba, que beleza, mais um sábado, mais umas 14 horas de novo. E eu aqui estou com você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, para este programa em que pregamos o evangelho, cantamos, ouvimos palavras, enfim, temos coisas interessantes e, sobretudo, alegria. A alegria que Deus nos dá, com que enche nossos corações e nossa vida. Tudo pela Graça é um programa que está entrando agora nos próximos dias para uma rede nacional pelo YouTube em modelo absoluto de TV. TV Ágatos e mais alguma coisa, terá um sobrenome, um nome Ágatos e terá um sobrenome também. E vamos cobrir o Brasil e o mundo 24 horas por dia com essa TV inserida no YouTube e todos os meios outros de comunicação. Comunique, avise, informe, convide as pessoas, vizinhos, parentes, amigos e até inimigos para participar dessa programação. Estamos, portanto, reunidos no Rio de Janeiro com o programa Tudo pela Graça. E eu quero, nesse momento, convidar um pastor. Pastor? Ismael. Ismael, nome de filho de Salão, de Abraão. Mas ele era filho de segunda categoria, não é? Era. Mas senta aí. Né? Porque... foi um filho meio enrolado, né? O Ismael não tinha culpa nenhuma, não. Tá? Que a guerra perdura até o dia de hoje. E foi invenção da mulher de Abraão, né? Ela não tinha nada... Sara, acho que era mais para cura do que para Sara, né? Se meteu a besta para dar um conselho. Não sarou nada. E a confusão está até hoje. Verdade. Mas você não é ismaelita, não? Não. Poderia ser, você poderia ser até judeu. Nós poderíamos ser judeus. Eu acho que sou descendente, parece que eu sou descendente de judeu. Só não tenho passaporte israelita, porque agora também está meio difícil, né? Está complicado. Verdade. Tá? Prazer, pastor. Prazer é meu ter você aqui. Todo nosso. Estar aqui com esse programa. Você é pastor e cantor. Isso. O que mais você faz? Mais canta ou mais prega? Eu mais canto. Mais canta? E você, quando canta, encanta ou só desencanta? Não, a gente entrega. Entrega, né? Entrega. A gente entrega. Ok, bom. Você é de qual igreja? Eu sou da Assembleia de Deus de Vila Kennedy, da ADMVK, pertenço ao Ministério de Madureira e sempre fui de Madureira. Sempre foi Madureira? Sempre fui de Madureira, desde bebê. Mas não é músico, não, né? Toco violão, toco contrabaixo, não, porque só não toco teclado. A banda e orquestra da igreja de Madureira é uma coisa assombrosa, né? Exatamente. O que mais tem lá é militar também, né? E comecei a cantar com 7 anos de idade. 7 anos. Estou com 59, só 59, mas você começou a cantar para cantar mesmo ou para assustar as pessoas? Não, para cantar mesmo. Para cantar mesmo, né? Porque no coral de igreja, só canta quem realmente já tem alguma inclinação para a área do louvor. Eu comecei a cantar em coral de igreja. Eu era baixo no coral de igreja. Não, e eu estava aqui, quando eu estava participando, só estava fazendo aí um baixo, né? Baixo meio sem vergonha, mas era um baixo. Estava baixo. Estava um baixo, tem um baixo e tem um contrabaixo, né? E eu cantei em quarteto, em 3 quartetos. No primeiro quarteto, o cara que era baixo era mais baixo que eu fiquei fazendo no barítono, que é o primeiro baixo. Né? Exato. No segundo quarteto eram 3 baixos e um primeiro tenor. O primeiro tenor foi fazer o primeiro tenor e eu fiquei fazendo a melodia, porque os outros 2 eram mais baixos do que eu. Uhum. Aí quando eu organizei o quarteto Sentido da Vida, aí não, aí eu era baixo, aí eu soltei o vozeirão, né? Mas não sou tão baixo, mas sou baixo. Não, a sua extensão já é grave, já é natural. Já é natural. Mas eu acho a música a parte espetacular do Evangelho do Reino de Deus. Porque a música não é só louvor, é pregação também. Exatamente. É entretenimento espiritual, nem entretenimento lazer, não. Você propicia alegria, contentamento, envolvimento, enlevo. É algo tremendamente saudável para a vida do crente. Exatamente. O mais interessante é quando a gente está, assim, nós somos convidados para estar louvando nas igrejas, quando chega o pastor, agora chegou o melhor momento do culto. Mas como é que é isso? O melhor momento do culto é desde o momento que o culto começou. Sim. Não tem melhor momento ou pior momento. É culto, é entrega. Mas
essa concepção, graças a Deus, está mudando. Está mudando. Está mudando, está mudando. Ainda existem os mais tradicionais, no caso da nossa denominação, mas isso está mudando. Essa questão mudando. as denominações evangélicas são coisa fantástica. A maneira que Deus tem de levar o evangelho para todas as pessoas de acordo com as suas características de personalidade, de jeito. Multiforma. É multiforme. Um não se adapta multiforme. bem à igreja batista, vai para a Assembleia de Deus, não se adapta bem à igreja Assembleia de Deus, vai para a presbiteriana, não se adapta bem na presbiteriana, vai para a metodista, e por aí é verdade, fica todo mundo acolhido. Fica todo mundo na mesma família, na mesma raça. E eu, pastor, eu tenho uma formação batista sendo assembleano, porque quando eu me batizei lá na PIB de Bento Ribeiro, o saudoso pastor Roberto Alves de Souza. Roberto Alves de Souza. Que foi diretor do Seminário do Sul. E foi o pastor que me batizou. Foi na Igreja Batista que eu fui estudar canto. Foi na Igreja Batista que eu fui interagir na área musical. Interessante. Você é da Assembleia de Deus e começou a sua vida musical na Igreja Batista. E, no entanto, a igreja, a denominação que é praticamente a mãe da música no Brasil, não é a Igreja Batista, é a Igreja Assembleia de Deus. Exatamente. Mas quando eu cheguei na Igreja Batista, a ministra de música falou assim: meu filho, você quer cantar? Eu falei, quero. Então, vá estudar, porque você tem uma péssima dicção, você tem uma péssima respiração, você canta, as pessoas não conseguem te ouvir com inteligência, com nitidez das palavras. Eu comia palavra, comia S. E não engordou mesmo assim? Não engordei. Não engordou. E fazia uma salada mista com pera, uva e maçã. E ela falou, meu filho, você precisa estudar. Aí o que eu fiz? Me matriculei num curso de canto lá na PIB do Meyer, lá na Rua Emengarda, na subidinha lá da Emengarda. Então eu saía de Vila... Minha foi lá, teologia. Eu saía de Vila Kennedy, pegava o trem, soltava na estação do Meia, eu fiquei lá 2 anos. Me chupando bala Juquinha até cá embaixo. E eu acho interessante a multiforma dos vendedores de trem. Como os caras são inteligentes. Eu falei bala Juquinha, você conheceu a bala Juquinha? Claro, quem não chupa conheceu? Até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Então ali foi um início de uma outra mentalidade musical, porque a gente não pode entregar o nosso mais ou menos para o Senhor. Não, tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor. Então eu falei, já que eu tenho essa inclinação e essa vocação, eu vou estudar. É o seu caminho. Eu sempre gostei de música, cantei em quarteto, em 3 quartetos, cantei em coro, né? Como solo eu cantei uma vez só, foi um desespero, me arrependo até hoje, não está na minha vez esse tipo de coisa. Mas a verdade é que a música é o alicerce da igreja, porque a melodia, a harmonia, ela entra na mente de uma maneira que as pessoas não percebem. Ela vai lá no inconsciente, vai lá no subconsciente, faz uma ligação de coisas ali que mobilizam sentimentos e sensações que nenhuma outra coisa faz. Exatamente. Nenhuma outra coisa faz. Então, exatamente. É fantástico. Mas o irmão não está dirigindo a congregação? Não. Eu sou co-pastor. Faz o trabalho itinerante. Eu sou co-pastor do pastor Fernando. Certo. E faz o trabalho com a música em todas as E graças a Deus que tem um pastor que é um incentivador, é aquele pastor que projeta, incentiva e lança. Porque a gente não tem tempo... mas aí o irmão roda as igrejas. Roda as igrejas, etc. Graças a Deus. E o mais interessante, pastor, que toda vez que eu vou para uma agenda, dali já sai 2, 3. Eu nunca coloquei nada de propaganda, agendas abertas. Propaganda, a gente racha o dinheiro que vai entrar. Né? Não, agora eu já vou abrir a propaganda. Eu estou com uma ideia. O senhor já pode empresariar o negócio. Posso, o senhor, pastor comigo. Fernando. Ora, music... O pastor... Record, daqui não. O pastor Zaqueu. O pastor Zaqueu agora já vai fazer a minha agenda. Ele não sabe se sobe, ele não sabe se ele desce da árvore. Não, mas ele já desceu, ele já desceu. Jeito, ele tem jeito para coisa. Ele já desceu e entregou uma mensagem lá na DMBK que ele é bom, o povo está com saudade dele. Ele conhece o riscado. Ele conhece. Ele conhece o riscado. Né? Mas eu não tenho nada, pastor, contra a quem se projeta. Não tenho nada. Seu ministério é seu ministério. Fazer o que Deus colocar nas suas mãos está acabado. Porque o Ministério de Música, ele é pessoal e intransferível. É lógico.
ou você entrega aquilo que você se propõe a fazer, porque todo mundo hoje quer ser cantor, quer ser pregador. Mas nem todo mundo que canta não precisa encantar, mas precisa ter a unção e comunicar e entregar a verdade. aquilo que a música precisa. Exatamente. Porque todos nós nascemos para a adoração dele. O tempo todo. Uns com mais talento, outros com menos talento. Mas E não há melhoria, não há diferença de qualidade, de valor entre um tipo de escolha para a qual Deus nos busque sobre a outra. Não tem. Eu sou pregador, mas interessante, eu sou pregador, mas não sou evangelista. Quando eu prego e faço um apelo e alguém se converte, eu digo, meu Deus, o que aconteceu? Não estava previsto isso. Porque não adianta, eu prego, faço tudo direitinho, mas eu não sou evangelista, eu não tenho que ser evangelista. Exato. Eu tenho que fazer o que Deus quer que eu faça. Exato. Pregar o evangelho. E tem gente que é o caso, Billy Graham pregava, a metade ia com ele. Davi Gomes pregava que até o nego que era convertido se desconvertia para converter de novo. Né? É assim. Pois é, mas eu não sou assim. Mas eu tenho meu lugar. Claro. Todo mundo tem o seu lugar. Todo mundo tem o seu lugar. Exatamente. Porque eu acho muito incoerente as pessoas ficarem medindo o talento das outras. Não, infelizmente. Eu estou aqui com a cantora e ela, com certeza, tem um chamado e é do meu ministério. E você não precisa medir ninguém. Infelizmente, pastor, as pessoas estão se esquecendo que a adoração é a Deus. É para Ele. É a Deus. E aí, a mesma coisa é o pregador. O pregador, às vezes, ele prega muito bem. Ele tem um bom discurso, tem uma boa linguagem, tem uma boa homilética, tem uma boa hermenêutica, tem tudo das técnicas ele domina. Mas para aí. O Espírito Santo não se submete a técnica nenhuma. Não. De ninguém. Ele não se submete a coisa nenhuma de ninguém. Ele não precisa da minha preciosidade em alguma coisa, nem da sua com louvor. Ele só precisa de te usar. Ele só tem que se dispor a ser usado por ele naquilo que ele quiser. Né? Exatamente. Dentro desse seu Ministério da Música, não tem tido experiência de gente se convertendo por causa da música? Muita. E muitos anos as pessoas falam, Ismael, o dia que você estava na igreja tal, pessoas que eu nem conheço, porque hoje, com o advento das mídias sociais, a coisa ficou muito mais fácil de você ter esse feedback das pessoas. Muito mais. Muito mais fácil. E você se projeta com muito mais facilidade. Mas o peso da responsabilidade que você vai crescendo no mercado, a responsabilidade é dobrada. É maior. Porque o adversário das nossas almas, ele hoje te derrota e te deixa dentro da igreja. Ele não te arranca mais da igreja. Não é negócio para ele. Não é negócio. Ele te neutraliza dentro do seu ambiente para você contaminar. É isso aí. Porque quantos que começaram, pastor, e já pararam? Há um hino. Quantos que corriam bem, Isso. de ti agora longe estão. Exatamente. Né? Mas quantos que corriam tão bem, estão longe. Né? O que interessa é fazer o que Deus quer, pela orientação do Espírito, seja muito ou seja pouco, de acordo com as avaliações humanas, mas seja isso bem feito. Bem feito. Pastor, então, irmão, pode dar uma palavrinha já. Uhum. Tá bom, muito bem. Tá? Então, comigo aqui o pastor Ismael, cantor, pregador, mais cantor que ele diz do que pregador. Eu sou mais cantor também do que pregador. Não canto que ninguém deixa, porque ninguém é doido deixar eu cantar. Então eu vou fazendo entrevista e comunicando essa bobice que eu sei fazer, tá? Voltamos já. Tudo pela graça. Tudo pela graça de Deus. Voltamos com o pastor Ismael, que prega e canta, e agora vai dar uma palavra e depois vai cantar de novo, aí mesmo sentado. Bem, pessoal, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui na Ágatos, no programa Tudo pela Graça, ter conhecido o senhor, que já é uma pessoa agradabilíssima. Eu sou uma gracinha, né? O senhor é uma graça. O senhor está no programa certo, no lugar certo, com a pessoa certa. Então, pastor Heitor, Deus abençoe o senhor, que esse programa rompa as fronteiras. Amém. A nível de Brasil, a nível nacional, a nível internacional.
e que as pessoas sejam alcançadas pela graça. Amém. Porque como nós nascemos no lar evangélico, nós somos privilegiados, porque fomos alcançados, viemos de uma linha e de uma educação totalmente religiosa, e a gente passa esses princípios para os nossos filhos. Graças a Deus eu tenho 3 filhos que caminham na presença do Senhor. Um canta, a outra mexe com a mídia, a outra lida com criança, departamento infantil. E a gente passa o legado que um dia nos passaram. Amém. E a igreja é o grande farol para esse mundo em conflito. Porque o dia que a igreja sair desse mundo, esse mundo já está... Já E vai acontecer. E vai acontecer. Então, sede firme, sede constante, sempre abundante, sabendo que o nosso e o seu trabalho nunca será em vão no Senhor. E eu quero deixar uma canção aqui que com certeza você conhece. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele consolar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar, no altar. Deus te abençoe. Tudo pela graça. Pela graça de Deus. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais fortes sofrer, ó tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte cruel
feliz com Jesus, sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, sempre sou. A vinda eu anseio do meu Salvador, que em breve virá me levar aos céus, os céus onde vou para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Tudo pela graça. Tudo pela graça de Deus. É meu privilégio estar de volta aqui na nossa Rede Ágatos para mais uma apresentação de um livro da Bíblia, nesse quadro que é a Bíblia livro por livro. Ao longo da minha vida de quase 60 anos de cristão, já li a Bíblia completa por 29 vezes. Nunca consegui, pastor Heitor, meu amigo, fazer a 30ª leitura. Sempre começo, mas fico pelo meio do caminho, porque me encanto tanto com determinados livros, ou às vezes capítulos, ou às vezes mesmo parágrafos, e em alguns casos até uma palavra, que eu paro por ali e ali fico. Isso aconteceu comigo em 2024, quando topei, como diz lá o mineiro lá da minha terra, com o capítulo 17 de Atos, que fala daquela passagem de Paulo junto aos sábios da Grécia, no Areópago, no capítulo 17, e eu, no princípio de 2024, parei no verso 25 do capítulo 17 e 28, que diz que Deus nos deu a vida, a respiração e tudo mais. E nele, verso 28, nós vivemos, nos movemos e existimos. E nessa minha caminhada, tenho me demorado a ver cada um desses livros, e nessa oportunidade quero olhar para o livro de Isaías, que é o livro
evangélico do Velho Testamento, 66 capítulos, 1.292 versículos, 3 horas e meia para lê-lo, é um livro alentado, e quem o escreveu foi Isaías, que é chamado o profeta evangélico do Velho Testamento. Foi escrito mais ou menos em 750, por aí assim, antes de Cristo, de Jerusalém, para os israelitas, cobrindo 4 reinados, o reinado de Uzias, de Jotã, de Acás e Ezequias, e um período de 62 anos nesses 4 reis. O tema central desse livro é o Evangelho do Velho Testamento e os divinos julgamentos e livramentos do povo de Deus. O capítulo principal é o capítulo 53 e nele o verso 5, que fala daquilo que viria a acontecer quase 700 anos depois em Jerusalém, quando Cristo Jesus, Senhor seu e meu, nosso Salvador, foi à cruz do Calvário e ali, durante aquelas 7 palavras da cruz, ele mostrou toda a grandeza desse capítulo 53, quando, em último momento, na 7ª palavra, ele disse que estava entregando o seu Espírito, consumando a obra da sua e da minha salvação e se preparando para ser sepultado e ressuscitar ao 3º dia e andar entre nós durante aquele tempo que andou e subir aos céus, de onde ele vai voltar para nos buscar. Então, ler esse livro de Isaías é para nós maravilhoso porque fala da salvação, que é exatamente a palavra salva, a palavra-chave do livro. Isaías, o profeta que escreveu, o profeta da fé, o profeta evangelístico, e para os reis do sul, antes do povo ser levado cativo para a Babilônia. Cristo é retratado nesse livro como o servo sofredor, como o rei da glória e como o rei que governa de maneira justa. E nós, os seres humanos, somos vistos nesse livro como necessitando de salvação. E aí eu volto ao capítulo 53 de Isaías, que é um capítulo simplesmente extraordinário. Quando a gente lê aquele capítulo com piedade, a gente vê como Deus nos amou. A gente percebe a beleza de João 3,23, quando fala que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Abraão levou o seu filho até aquele monte para imolá-lo, e naquela hora, quando o cutelo iria cair sobre a cabeça de seu filho, houve aquele brado e o carneiro apareceu e tomou o lugar de Isaque. Mas no Calvário não houve ninguém para tomar o lugar de Jesus. Foi ali que ele pagou o preço da sua salvação e da minha, ele pagou aquilo que nós deveríamos sofrer, ele foi sepultado, ele ressuscitou, ele voltou aos céus e é de lá que ele vai nos buscar para estarmos com ele e gozarmos de toda aquela riqueza que ele conquistou, tanto para você quanto para mim. Que nós, portanto, amemos a Jesus de todo o nosso coração e o sirvamos durante todo o nosso percurso de vida aqui na terra. E que ele nos abençoe para tanto e para tudo, em nome de Jesus. Pela graça de Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a
Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Tudo pela graça. Tudo pela graça de Deus. Olá, chegou esse momento gostoso do Li Gostei no nosso programa Tudo Pela Graça, o bloco Li Gostei com o pastor Henrique, uma fera. Eu estou crescendo, sou um animalzinho pequeno, mas um dia eu vou ser do seu tamanho. Não quero ser tão gordo quanto mais, já que eu emagreci um pouquinho, quero Que ficar por aí. maravilha, vou chegar Mas aí também. é muito bom, né? Esse bloco é agradável. Vamos para a primeira frase desta tarde. Vamos lá. O filósofo deve ser visto como uma parteira do conhecimento que está dentro das pessoas, tendo a missão de ajudá-las no nascimento desses conhecimentos. Isto é, maiêutica, Sócrates. Lindo demais, né? Por isso que a história dividiu os filósofos entre pré-socráticos, socráticos e pós-socráticos. Sócrates E agora tem a nossa geração, né? Full Socrático. Agora é o full Socrático. O triste dessa geração é se a gente perguntar quem é Sócrates, vão falar que foi o jogador do Corinthians. Agora, Sócrates, ele tem essa marca dele, né? Esse método filosófico de dar à luz a ideia, de parir a ideia, que é o maieu, que é o verbo que significa dar à luz, trazer à luz. A existência. Né? Trazer a existência. Lindo demais, né? E é mesmo, não tem jeito. As ideias vêm. E essas ideias, quando vêm, que na verdade as ideias que vêm não são nossas, elas passam por nós. O saber, que é absoluto, ele não é produzido pelo ser que é relativo. Né? É verdade. Ele passa, o saber, a verdade, ele passa por nós. Nós temos consciência disso. Mas não podemos nos envaidecer porque a origem não está em nós. A origem não está em nós, a origem é ulterior, é externa a nós. Exatamente, Né? externa. E quando a gente pensa nos métodos de Sócrates, da maiêutica socrática, não é? O que eu acho interessante também é a paciência que a filosofia levou, a longanimidade levou a produzir nele, é que o Sócrates ele não tinha por objetivo central em cada diálogo chegar à verdade de uma vez só, mas dar mais um passo em direção à verdade. Ele estava plenamente consciente que, às vezes, um diálogo, ainda que tão bem desenvolvido como Platão, Xenofonte e Aristóteles registram seus diálogos, né? Ele poderia ainda não ter se esgotado. Aquele assunto, conseguir chegar, o que é a justiça, o que é a beleza, o que é o belo, mas ele sabia que aquele diálogo tinha feito ele dar mais um passo em direção à verdade. Mas, Henrique, na verdade isso é sempre assim. Ninguém domina o absoluto de coisa nenhuma, certo? O crescimento, né, esse crescimento buscando uma estatura absoluta, superior, perfeita, e essa perfeição existe.
Então compreenderei como também sou compreendido. Quem é que falou isso? Paulo. Paulo. Olha, de todos os apóstolos, não tem mais cultura, ele é preparado, uma cultura fabulosa, conhecia várias línguas, etc. Mas quando ele disse isso, talvez nem tivesse, digamos, tendo consciência absoluta do que estava falando. Mas então, ou seja, naquele momento, por mais conhecimento que ele tivesse, por mais conhecimento que qualquer pessoa tenha, nunca será o quanto vai alcançar. Não, Então conhecerei, como também sou conhecido. Lutero, depois de escrever aquilo que hoje, em português ainda não está traduzido, mas em vários idiomas ainda tentando terminar a tradução, mais de 50 volumes de obra teológica, ele utilizou um hibridismo num período e falou via sein Pitla, hoc est verum. Primeira parte em alemão, a segunda parte em latim. Ele disse, nós somos mendigos. Essa é a verdade. Depois de escrever 50 volumes de teologia, dizendo que nós somos mendigos no conhecimento. E ele tem razão, pastor Heitor. Agora, a petulância do ser humano de se achar importante, de se achar sábio, né? Nós temos colegas e é lamentável isso, mas eu não estou falando mal deles, que as pessoas, o valor das pessoas não está restrito a essas impressões que nós temos, nem mesmo a incompetência que essas pessoas manifestam em determinado momento. Porque as pessoas têm limites, ninguém pensa da mesma maneira. Mas eu já vi colegas que no gabinete enche a parede de certificados, diplomas, de tudo. Você não vê uma gota de parede pintada, que é tudo títulos, certificados, diplomas, ele coloca aquilo ali para se exibir, para mostrar que ele sabe, ele é aí, e enche o peito como se fosse realmente um galo de competência, né? E o cara tem valor, tem cultura, tem até conhecimento, mas o problema não é o quanto ele sabe, o quanto ele é que na verdade ele se considera mais. Esse é um problema, né? Eu gosto muito na pedagogia dos níveis de consciência. Você tem o cara que não sabe, ignorante consciente. O IC, né? O cara que não sabe que sabe, o que sabe que não sabe e o que sabe que sabe. Mas quanto mais a gente sabe que sabe, mais a gente sabe que ainda tem muito a saber. Tem muito, a proporção é perfeita. E tem consciência de si mesmo que a gente Por maior que seja o conhecimento que a gente adquira, se descortina um universo de ignorância... Grandíssimo, grandíssimo. Fabuloso. É quase que, eu vou dizer ao senhor, é quase que agoniante, porque, por exemplo, você vai estudar teologia. Eu vou estudar teologia. Tudo bem, meu filho, você vai estudar o quê? Não é? Vou estudar... a teologia, mas que área? Bíblica sistemática, histórico-prática. Vou estudar a bíblica, tudo bem. Você vai estudar Antigo ou Novo Testamento? Vou estudar Antigo, tudo bem. Aí você vai estudar o quê? Vou estudar o Pentateuco, tudo bem, mas você vai estudar... E você vai afunilando. Vai descendo. Você vai chegar, pastor Heitor, e você vai ficar doutor em um detalhe, mas você vai ver que tem um universo grandíssimo para estudar, que não vai dar para estudar. Que mesmo na cultura secular, o doutor, na verdade, é quem sabe tudo e quase nada. É isso aí. Se é que sabe tudo. De quase nada. Né? O doutor realmente, nos Estados Unidos é muito comum isso, os doutores lá são caras que sabem tudo, mas não sabem, se for num avião, por exemplo, ele sabe daquele segmento ali, o resto ele não entende bulufa e não quer saber, ele está centrado naquilo. É um problema contemporâneo. Um problema contemporâneo é que quando você tinha o medievalismo, ele era enciclopedista, você sabia um pouco de cada coisa. Hoje, o pós-modernismo é especialista. Você sabe muito de uma coisa, não é? Quando eu chegava na Idade Média, você chega na Idade Média no doutorado, você passou pelo trívio, lógica, retórica e gramática, como trabalhar com a palavra, né? Passou pelo quatrívio, música, geometria, astronomia e mais uma área lógica lá. Você sabe um pouco de cada área e vai estudar do doutorado, teologia, medicina ou direito. Então, quando você chega no doutorado na Idade Média, já sabe um pouco de cada área. Hoje, você vai ser um cirurgião bucomaxifacial, você estuda quase 11 anos para operar boca. Você sabe de boca. Opera o meu joelho. Não, opera boca. Então, hoje ele sabe mais de menos parte. E ontem ele sabia menos, mais de mais parte. Se hoje o homem sabe mais de menos parte, antigamente sabia menos de mais parte, será que a gente agora sabe mais ou sabe menos? Pois é. Eu prefiro
conhecer um pouco de cada coisa. É. Eu prefiro. É necessário. né? É necessário. Eu consigo dar nó nos outros com um pouco de cada coisa. Mas quem sabe tudo, ou quase, porque ninguém sabe tudo de coisa alguma. Mas nessa pretensão de conhecer tudo de alguma coisa, lamentável, ele não tem mobilidade, ele não tem agilidade para viver num mundo de diferentes. É verdade, né? Não Que tem. coisa. E tem que tomar cuidado para não achar que tudo que ele sabe, ou muito que ele sabe, ninguém sabe tudo, né, de alguma coisa, mas o muito que ele sabe de alguma coisa não arrogar-se superior a alguém, né? Quem é superior a alguém? Né? Eu não gosto de... Eu não sou exemplo de nada. Nós não somos. Ninguém é exemplo de coisa alguma, nem modelo para ninguém. Se bem que nós nos penduramos na capa de alguma pessoa, né? Coisas, pregadores, de escritores, etc., que nós admiramos. Mas, na verdade, os mais admirados são exatamente os que foram mais simples. Não são aqueles grandiosos de peito de pombo, não. É verdade. Emerson dizia, na verdade, ser grande é ser simples. E Jesus, nosso exemplo, foi mestre em falar as coisas com simplicidade e com profundidade. A gente roda, mas cai no exemplo do mestre, que é sempre a nossa referência de simplicidade e de amor. Olha, a verdade só se descobre pelo uso da razão, mesmo nas questões mais abstratas. Sócrates também. Sócrates, ele sempre tentava dar esses passos em direção à verdade, né? Agora, quando a gente fala da verdade só se descobrir com o uso da razão, eu só quero... Jamais vou usar uma expressão de quero discordar de Sócrates, eu não vou fazer isso, pode discordar à vontade, eu não vou contar nada para ele, não. Mas só quero adicionar que a gente também pode falar de um tipo de inteligência, de razão, que seria a razão espiritual, porque há uma lógica espiritual e existem coisas que só se descobrem pela lógica espiritual. Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparentemente é. Então, há coisas que só se entendem por um tipo de logicidade espiritual, que não deixa de ser a racionalidade, mas a racionalidade espiritual. A fé é tremendamente racional. Porque se você... a falta de fé, por exemplo, joga o indivíduo em que universo? Princípio, meio e fim para o indivíduo que não tem fé. O que é? Acaso, o acaso criou, o acaso prossegue e para o desconhecido se vai. Ele não tem razão, não tem lógica nenhuma nesse pensamento. Não. Né? O ateu, por exemplo, que se diz ateu, não pode ser uma pessoa, em termos absolutos, ou relativo, que em absoluto não existe nada, né? Em termos relativos, ele não pode ser considerado uma pessoa inteligente. Não pode. Por quê? Porque ele foge exatamente do mundo abstrato, que é o mais rico, é o mais maravilhoso. É o que torna a gente diferente um do outro, é a abstração. É o modo de pensar que ultrapassa os limites do 1, 2 mais 1. É o princípio que o senhor colocou, é o princípio de Bonhoeffer, né? Bonhoeffer dizia, ele diz no seu livro Ética, só é inteligente quem é inteligente em Deus. Ele entende que o princípio de inteligência vai ter que ter um nascedor em Deus. É interessante, pastor Heitor, que um dia desse eu estava batendo um papo teológico com o chat GPT. Eu fui conversar com ele para ver as concepções teológicas que ele apresentava. Apresentou uma série de coisas. O que me surpreendeu de início foi que ele me lançou uma contra-pergunta. Falou, e para você, quem é Deus? Eu falei para ele, olha, Deus é quem ele é. O GPT tentou fazer a média, olha, você respondeu bem, etc e tal. Em suma, falei, mas como é que você, um computador... pode entender que tem uma concepção correta teologicamente sobre Deus se há necessidade da experiência e da revelação para se conhecer Deus de maneira adequada. E o GPT mesmo foi colocando lá e afirmando, olha, você disse bem, realmente a minha concepção sobre Deus é limitada, é a partir da minha programação dos meus dados, porque eu não tenho a experiência de Deus. O que eu achei interessante foi que o próprio GPT, dentro da sua lógica de programação de algoritmos, admitiu a sua limitação teológica, né? Nisso ele foi mais humilde do que alguns ateus, que não admitem, né, a sua limitação teológica, né? Quando a gente olha em pensamento, capacidade de pensar e imaginar, o cara mais burro do universo até hoje foi o diabo, não foi? Principalmente tendo visto que ele viu, né? Tinha acesso até Deus como Lúcifer, né? O que passou pela cabeça daquele idiota, né? Bom, a gente vai para lá, esse é problema dele e por isso que ele vai pagar. Vamos lá.
A virtude é o fim da atividade humana, a mais importante de todas as coisas. Sócrates de novo. Sócrates trabalhou muito com a questão da virtude, não é? Uma concepção muito esquecida hoje em dia, que era uma prerrogativa grande no meio grego do século VI, V, IV e III antes de Cristo, né? O grego ele tinha um termo para virtude que era areté. Areté. E daí vem o governo dos virtuosos, não é? A aristocracia. Craté é o governo, a areté é virtude. Então a ideia é que você ia construir um governo de aristocratas. Como? O filósofo, na condução desse processo, como um paidagogos, né? Pais, criança, egogé, condução. Aristóteles, pedagogo de Alexandre, dos 12 aos 20 anos. Alguns atribuem sucesso de Alexandre em dominar tanta coisa em pouco tempo, dos 20 aos 32 anos, por causa do seu tutor, né, Aristóteles. Com certeza. E assim como Aristóteles, outros pedagogos tinham que entender, tentar descobrir qual era a virtude que, vamos mal comparar a vocação do grego e tentar encaminhá-lo para aquilo. 4 eram as virtudes. Andréos, coragem. Sofrocine, equilíbrio. Sofia, sabedoria. E de Caiocine, a justiça. Da Sofia sairiam os filósofos, da de Caiocine sairiam os juízes, da Sofrocine sairiam os legisladores e de Andréus sairiam os soldados. Eu, como professor, teria que tentar identificar no meu aluno qual era a capacitação dele. O restante era plebe, né? E tentar conduzir o meu aluno para desenvolver a sua areté. E assim construir um governo de virtuosos. Não, em algum momento, no meio grego, isso foi tentado, Platão incentivou, Aristóteles incentivou, mas nunca se chegou a uma aristocracia real. Não, porque era utópico, né? Utópico porque eles desconsideraram o elemento fundamental teológico, o pecado. Ok, essa foi a terceira frase, que terminamos com chave de ouro e chegamos à conclusão que nós não temos condições de julgar a ninguém, né? É verdade. Voltamos na próxima semana comigo, eu e o Henrique, vamos nos divertindo bastante e convido as pessoas para assistir o nosso programa, para meditarem sobre essas coisas todas que aqui falamos e fazemos, porque elas são para a nossa construção, para melhorar o nosso dia a dia. Se não conseguirmos melhorar pelo lado de fora, vamos melhorando pelo lado de dentro, pelo menos, né? É verdade. Até lá!